Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, eu peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. É necessário começar esse material mostrando o que aconteceu em 2022. Para quem não tem amnésia, lembra que na campanha de 2022, o presidente Bolsonaro, ele alertou o povo, né? Ele estava vindo para uma reeleição, era candidato à reeleição, e ele estava alertando o povo, coisa que ele já fazia há muito tempo. Estava alertando o povo sobre as amizades de Lula com ditaduras, com ditadores. E uma das peças da campanha eleitoral de Bolsonaro, ele falava da amizade de Lula com ditadores como Daniel Ortega e Nicolás Maduro. E com isso ele alertava o povo, porque ele mostrava a realidade do que esses ditadores fazem. Perseguem a oposição, estão prendendo líderes religiosos. E nessa peça publicitária, o presidente Bolsonaro ele alertava sobre o perigo que o Brasil poderia estar correndo de viver essa ditadura que é vivida nesses países, como Cuba, Venezuela e outros. O que aconteceu na campanha eleitoral de 2022? Na campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele determinou, no meio do segundo turno, que o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, ele tirasse do ar propaganda que relacionava o então candidato, né, Luiz Inácio da Silva, a ditadores, né, dizendo que ele era amigo de ditadores. E o que eles alegaram? O que o Tribunal Superior Eleitoral ele alegou? Que a campanha publicitária do presidente Bolsonaro feria a honra de Lula e que havia um exagero em dizer sobre a amizade de Lula com esses ditadores. Queriam negar, essa é a palavra, queriam negar a amizade de Lula com ditadores. Queriam fazer com que a imagem de Lula não fosse relacionada com os amigos ditadores que ele tem. E o que aconteceu depois? O TSE, o STF deram a vitória para Lula. Posteriormente, primeira coisa que Lula fez foi chamar Nicolás Maduro para vir ao Brasil, para ir até Brasília. E Nicolás Maduro, ditador, foi recebido com honras militares. Aquele a quem o TSE proibiu Bolsonaro dizer que tinha uma amizade com Lula foi recebido com honras militares e mostrou aos brasileiros que Bolsonaro estava certo. É interessante citar aqui que Lula ele é o responsável por trazer novamente a imagem de Nicolás Maduro para esse meio político, porque Nicolás Maduro ele estava isolado na Venezuela. Visto que ele promove uma ditadura na Venezuela, onde o povo venezuelano passa fome e foge de lá, ele já foi denunciado da ONU, ele tem recompensa pela prisão dele. Então ele ficou isolado na Venezuela. Lula ele está trazendo novamente Nicolás Maduro para o cenário, digamos, internacional. Ele está sendo visto de novo, principalmente na América Latina. Então ele trouxe novamente Nicolás Maduro para o cenário da política na América Latina. E tenta, quando Lula trouxe Maduro para o Brasil, na primeira vez, que foi recebido com honras militares, ele apresentou Nicolás Maduro e falou que o que dizem sobre ele, né, a ditadura, o que o povo passa na Venezuela, ele falou que era um exagero, era uma mentira, coisa que foi desmentido até por jornalistas que já estiveram na Venezuela e foram presos lá. Lula queria e quer desenhar um Nicolás Maduro que não é tão malvado igual as pessoas dizem. Quando foi questionado, foi nesse período que Lula ele foi questionado sobre a ditadura na Venezuela, Lula virou para o repórter e falou o seguinte, que a democracia é um conceito relativo, sendo que não existe isso. E ele disse que Nicolás Maduro ele encontrou um jeito de fazer as coisas funcionarem na Venezuela. Ou seja, Lula, além de ser amigo de Nicolás Maduro, ele admira a ditadura que é imposta ao povo venezuelano. Tanto é verdade
que houveram moções de repúdio contra a Venezuela em vários momentos. Só o Brasil, representado por Lula, não assinou. Quando houve a questão envolvendo a Marina Corina Machado, que é da oposição, que ela tinha, segundo pesquisas que foram levantadas, ela tinha 95% de chance de ganhar as eleições. E o que Nicolás Maduro fez? Ele criou uma narrativa golpista, dizendo que descobriu um atentado contra ele, que a oposição queria acabar com a vida dele, e tornou Maria Corina Machado inelegível por 15 anos. Houve uma moção de repúdio, né, parte de países contrários à ditadura da Venezuela. O Brasil não assinou. Recentemente, tivemos uma advogada que também é ativista, que é opositora à ditadura de Maduro, e ela foi presa por Maduro. A alegação para a prisão dela foi que ela está sendo acusada de terrorismo e traição à pátria. Te faz lembrar alguma coisa? A mesma narrativa que está sendo usada no Brasil. Os países desenvolvidos, né, que são contrários à ditadura da Venezuela, assinaram uma moção de repúdio à atitude de Nicolás Maduro. Lula não assinou, mostrando claramente que, além de amigo, ele é admirador da ditadura imposta na Venezuela. E é essa mesma ditadura que ele quer trazer para o Brasil. É interessante que, quando Nicolás Maduro esteve no Brasil, né, logo na primeira vez, uma jornalista ela foi agredida. E eu ouvi uma declaração agora recente de um jornalista, até da Globo ele é. E ele falou uma coisa, eu achei até interessante, porque agora eles estão acordando, né? Eles que eram defensores desses ideais, dessas ideias de Lula, né? De fechar acordo com ditaduras, de estreitar laços com ditadores. Eles que eram tão defensores. Ontem teve uma declaração de um repórter e ele disse o seguinte, que Nicolás Maduro ele não gosta de imprensa, porque na Venezuela é uma ditadura. E lá ele proíbe qualquer tipo de divulgação que seja contrária à imagem dele. Né? Lá só é divulgado o que ele determina e tem que falar bem dele, porque senão vai ser preso, pode ser perseguido e morto. Mas tem que falar bem dele. Então ele não é acostumado com imprensa. Tanto é verdade que ele esteve agora no último encontro com Lula e foram perguntados sobre a questão da Venezuela, a questão da prisão dessa advogada aí ativista, né, acusada de terrorismo e de atentar contra a democracia venezuelana. E ele não quis responder. Ele fechou a cara, mudou de assunto, porque ele não está acostumado com os jornalistas. Né? Lá é uma ditadura, então todos aqueles que fazem perguntas que são contrárias à vontade dele, que não falem bem dele, eles são calados, né? Porque ele não quer divulgar a miséria que o povo vive lá. Então aqui tivemos um caso, logo de cara, quando ele veio ao Brasil. Agentes de segurança de Maduro e a serviço do GSI agridem jornalistas no Itamaraty. Porque os jornalistas eles foram fazer perguntas, né? Perguntar sobre a ditadura, perguntar sobre a Marina Corina, né? da inegibilidade dela, falar sobre a narrativa, né? Golpista que é aplicada lá na Venezuela, dizendo que tem um atentado contra ele, e foram agredidos por agentes de segurança de Maduro. Como eu já disse aqui, né? E repito, ele não está acostumado com a imprensa livre, né? A imprensa que pergunta. Então lá eles partem para agressão. Se é um jornalista que não agrada nas perguntas, é agredido. Né? Então esse é o retrato do que é o Maduro de verdade e a figura, né, de bonzinho que Lula tenta desenhar. E isso é um perigo para o Brasil, porque ele admira esse tipo de regime, esse regime autoritário que coloca o povo na miséria. Tanto é uma verdade, um fato inquestionável, que em momento algum ele se pronunciou contrário às ações, às aberrações cometidas por Nicolás Maduro na Venezuela. Outro ponto, também que é interessante narrar aqui, foi o encontro do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, que era tão falado, né, tanto alertado pelo presidente Bolsonaro,
né? E era tratado como um mito, uma lenda. Que isso, uma reunião só de esquerdistas, só de ditadores? Que isso? Não, exagero. Tem matérias que se você procurar no Google, tem matérias que o título é até assim, ó, se o Foro de São Paulo não existir, a direita é frustrada, algo desse tipo, né? Porque eles dão a ideia que a direita ela depende, ela precisa que o Foro de São Paulo exista para ela ter um propósito. É uma ideia idiota desse tipo, né? Essa militância aí jornalística. Então foi provado que existe. Tanto que Lula recebeu o Foro de São Paulo em 2023 e recebeu em Brasília. E foi um encontro com ditadores. E mais uma vez Lula tentando desenhar aquela ideia de que, exagero do povo, que isso, né? Não é isso não, eles são bonzinhos. Né? Foi o que ele falou do Nicolás Maduro. Olha a cara dele, cara de bonzinho, vocês falam que ele é mau, nada disso, é história. É porque ele admira esse tipo de comportamento, essas ditaduras. E no encontro de ontem, no dia 1º de março de 2024, né, Lula e Maduro não esconderam de ninguém que são muito amigos. Deixaram claro a amizade que eles têm. E mais uma vez, quando ele foi confrontado por jornalistas perguntando sobre as prisões ilegais, perguntando sobre a Marina Corina, perguntando sobre narrativa de golpe lá na Venezuela, ele desconversou. E é interessante que ele disse o seguinte, que haverá eleições na Venezuela. Só que como funciona as eleições na Venezuela? Até Lula já disse isso. Ele disse, não, falam que na Venezuela é uma ditadura, mas lá é democracia. Tanto que lá tem eleições, Nicolás Maduro foi eleito. Mas como é que funciona essa democracia relativa, né, que é o termo usado por Lula, que não existe. Não existe democracia relativa. Mas como é que funciona essa ideia de democracia relativa do Lula na Venezuela? Lá, os opositores a Nicolás Maduro são presos, são perseguidos, são tornados inelegíveis. Exemplo real agora, tivemos a Marina Corina, que era a candidata escolhida pelo povo, que segundo pesquisas iria ganhar facilmente de Nicolás Maduro. E o que ele fez? Criou uma narrativa golpista para torná-la inelegível. Para quê? Para se propagar no poder. Nicolás Maduro ele quer escolher os opositores que vão concorrer com ele. Aí ele coloca um candidato lá que não ganha nada, né? E ele obriga o povo a votar nele, pronto, já ganhou as eleições. Aí isso é para fingir que lá tem eleições, mas na verdade é uma ditadura. A Venezuela é tão boa, é tão maravilhosa, né? É tão democrática que o povo está fugindo de lá. O povo vive na miséria na Venezuela, enquanto Nicolás Maduro ostenta uma vida de luxo, viaja, come nos melhores hotéis, está sempre viajando, gastando o dinheiro do povo. Ainda estou falando de Nicolás Maduro. Qualquer semelhança com Lula não é coincidência. Enquanto o povo está na miséria. Esse é o amigo que o TSE proibiu do presidente Bolsonaro em campanha falar. As amizades de Lula com ditadores foi proibida de ser divulgada, de trazer o alerta ao povo brasileiro. E agora vemos exatamente o Brasil caminhando no sentido de ditaduras. E é interessante vermos agora que até a mídia militante, né, que tanto defende Lula, que ganha dinheiro do governo Lula, né, esse aglomerado Globo, até os repórteres já estão ficando com medo. Ontem esse repórter da Globo, que falou a respeito da ditadura na Venezuela, você vê que ele estava com medo. Porque ele falou da ditadura, coisa que era negada antes, né? Ele falou abertamente, não, na Venezuela existe uma ditadura, jornalistas são perseguidos, essa amizade de Lula com Maduro é perigosa. Agora eles estão vendo isso? É algo que eu já trouxe em outros materiais, que é o seguinte: Lula, ele admira a ditadura da Venezuela. Admira a tal ponto que ele quer trazer essa ideia da ditadura da Venezuela para o Brasil. Ele quer esses moldes.
Se pegarmos o que está acontecendo agora no Brasil, a narrativa golpista é a mesma usada na Venezuela. Perseguição a opositores é a mesma perseguição usada na Venezuela. Na Venezuela, eles têm o que equivale ao STF aqui no Brasil, né? É o chamado sistema de justiça de lá. Só que lá é um sistema totalmente aparelhado. Eles atuam em defesa de Maduro, para fingir que lá é democrático, né? Mas é uma ditadura. Então, a tal justiça, ela só age em prol de Nicolás Maduro. Então, por isso que elas criaram uma narrativa e, através dessa narrativa, tornaram Marina Corina inelegível. Mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Pegaram uma narrativa contra Bolsonaro e tornaram ele inelegível. Eles têm o desejo de querer prender Bolsonaro baseado em uma narrativa, que é igual fazem na Venezuela. Lá tem censura, né? Lá a imprensa não é livre, é como eu já disse, lá só divulgam notícias que são favoráveis a Maduro, né? Fora isso, a perseguição, prisão e até morte. Aqui ainda não conseguiram impor censura, mas é o desejo deles impor censura. Esse é o regime que o Lula quer trazer para o Brasil, e é uma amizade que foi negada na época das eleições, né? Vemos que na Venezuela, houve a prisão dessa advogada e ativista, e o que aconteceu? A ONU ela já vinha denunciando o comportamento de Nicolás Maduro, né? De prender opositores, de tortura, vários crimes. Ela já vinha denunciando o Nicolás Maduro. E quando houve essa prisão, que eles quiseram alegar que foi terrorista, né? Essa advogada e ativista ela era inimiga da democracia, né? Quando prenderam ela, a ONU, o escritório da ONU na Venezuela, ele se colocou contrário àquilo. E o que Nicolás Maduro fez? Deu 72 horas para o escritório sair de lá, expulsou a ONU da Venezuela. Por que expulsou? Porque a ONU ela estava expondo ao mundo o que estava acontecendo lá. E ele não quer que seja exposto. Ele não quer que as atrocidades dele sejam reveladas ao mundo. Não. Ele quer continuar sendo ditador lá, impondo as regras dele e não quer que seja divulgado. Por isso ele expulsou a ONU de lá. E volto a dizer, é uma amizade, né, preocupante de Lula com o Nicolás Maduro. E cada vez eles se tornam mais próximos. Cada vez eles estão tendo encontros, né, que disseram que conversaram sobre agro, sobre empreendimento. O próprio Lula já sinalizou que ele vai enviar dinheiro do Brasil para a Venezuela de novo. Venezuela é essa que deve dinheiro ao Brasil, porque na gestão anterior de Lula, ele enviou dinheiro para a ditadura da Venezuela e o dinheiro não foi pago. É isso que o Lula tem feito, é isso que ele quer voltar a fazer. Vemos Lula voltando a financiar ditaduras, já prometeu dinheiro para a Venezuela, para Cuba, já enviou 125 toneladas de alimentos para a ditadura da Cuba. É isso que ele quer fazer, continuar financiando ditaduras e o povo indo a caminho da miséria. Mas no momento que ele tiver o controle, que é a censura que ele quer impor, ele vai poder mentir à vontade, dizendo que o Brasil está prosperando, está tudo lindo. Não vai contar que o Brasil está mais endividado que a Argentina, que o Brasil fechou com déficit, né? Fechou com rombo em 2023, que ele está quebrando o país. Temos um ministro da Economia, que é o Haddad, que é um incompetente, né? Comparar ele com o Paulo Guedes, né? O excelente Paulo Guedes é um absurdo, né? Não tem comparação. Então é um cara que não é preparado. Ele mesmo já falou que não entende de economia. Tem vídeos do Haddad dizendo que ele não entende de economia, né? Mas é o ministro da Economia do país, taxando tudo, só piorando a vida do mais pobre. Então, ele não, no momento que ele tiver o controle, né, que é a censura, tiver o controle, o povo não vai ter acesso à informação verdadeira. Vai poder mentir à vontade. E o mundo, né, não vai ter acesso à informação de verdade, igual acontece na Venezuela. Mas lá é uma ditadura,
Nicolás Maduro é amigo de Lula, algo que foi negado pelo TSE na época da eleição, né? Proibiram o Bolsonaro de expor a verdade, e a verdade está vindo à tona, e é uma verdade preocupante, que até jornalista da Globo está com medo.